Com a chegada da última atualização, o Capitão Vor também sofreu algumas mudanças. Na verdade, ele teve uma reformulação, onde agora a luta dele tá um pouco mais diferente e também dando recompensas muito mais interessantes. Agora, quando a gente elimina o Capitão Vor no Steel Path, é claro, a gente pode dropar algum arcano, e esse arcano é garantido. Então, em pelo menos ali 1 minuto e meio, em 2 minutos, se você for devagar, você consegue um arcano garantido e você pode repetir essa missão várias e várias e várias vezes, permitindo com que você farme arcanos o tempo que você quiser. E o melhor de tudo, se você não quiser vender ou usar esses arcanos mais, você pode ir em Deimos, lá em Sanctum, simplesmente transformar tudo em Vósforo e comprar pacotes para conseguir outros arcanos. Aí você pode usar ou vender, que é o que eu faço. E junto disso, agora a gente também tem novos glifos específicos dessa missão e só para alguns Warframes também em específico. E, enfim, vamos entender mais ou menos como que a gente pode farmar esses arcanos com mais eficiência e também conseguir os glifos. Lembrando que isso são processos diferentes. Se você for farmar os arcanos, você não vai farmar o glifo junto, pelo menos não normalmente. A missão que a gente tem que ir para enfrentar o Capitão Vor é em Mercúrio e é chamada de Tol-Stoj. Basicamente, o farm vai consistir em você entrar lá, mata ele e entrar novamente. Agora, o Capitão Vor tem algumas habilidades novas, como por exemplo, granadas de eletricidade, que forçam com que você saia do local ou com que você também destrua elas, por exemplo. Se você tiver uma build redondinha, você normalmente não vai se importar em tomar dano para elas, mas enfim, é bom lembrar que você pode destruir caso precise. E junto disso agora, ele também vai ter uma espécie de pilar elétrico, se é assim que eu posso falar. Basicamente, ele fica conjurando raios que caem na sua cabeça, ali uns feixes de energia que te dão proc e dano elétrico também. Isso daí também não é tão complicado de fugir, é só você se manter em movimento. Mas uma coisa a gente tem que saber é que se você for fazer o desafio do glifo, esse pilar ele basicamente te nulifica. Você não consegue usar habilidades se você for atingido por esse pilar. É algo muito importante de se saber, porque isso pode acabar te atrapalhando se você quiser pegar o glifo. E, inclusive, durante a boss fight, ele vai ficar se teleportando pros lados, pra cima, pra baixo, então é bom você ficar atento, porque às vezes vai ter tanta coisa na sua tela que ele vai teleportar e você não pode acabar vendo. Aconteceu muito isso comigo, eu tava focado em causar dano e do nada ele não tava mais lá. Eu tinha que parar o que eu tava fazendo pra ficar procurando ele. O processo para matar o Capitão Vor, na verdade, é bem simples. Ele tem uma barra de vida que é dividida em 4 partes. Quando você, por exemplo, destrói a primeira barra, quando você acaba com a primeira barra, ele vai ficar imune, vai chamar ali alguns esmos que você vai ter que matar, e assim que você matar, ele libera a próxima fase de dano. E assim que você também acaba com essa segunda barra de vida dele, aí sim ele se teleporta para a próxima parte da missão. Mas, pra gente chegar até onde o Capitão Vor teleportou e aonde ele tá esperando a gente tem que passar por um pequeno puzzle. Não chega a ser nada muito complicado, não. Na verdade, é bem simples. Você tem um corredor que tem alguns feixes ali de eletricidade. Se você for acerto por eles, você leva um dano e recebe um proc elétrico. E vai por mim, você não quer tomar esse dano, ele machuca bastante. E, enfim, no fim das contas é isso. Você vai desviando ali pra passar sem tomar dano. Agora, se você estiver fazendo o desafio do glifo, as coisas mudam um pouquinho, porque agora, além do feixe ficar maior e mais rápido, quando você encosta, ele faz você voltar o caminho. Então não tem como você ignorar ele, por exemplo, usando um Rolling Guard. Você só consegue passar se você não encostar em nenhum, nas 2 vezes. E agora sim, depois de você ter passado por esses 2 corredores, você tem a próxima sala do Vor, onde basicamente ali você tem várias pequenas plataformas e uma grande plataforma no centro. E sim, você vai ter que ficar pulando de uma até outra para poder fugir de alguns ataques. O Capitão Vor também vai ficar pulando de uma até outra para ficar te enchendo o saco. E não só isso, além disso, elas também somem. Então às vezes as plataformas ao lado vão abaixar e vão ficar submersas na água. E depois elas sobem e a do meio some. Em resumo, basicamente, o que você vai ter que fazer é ficar em movimento o tempo inteiro. Além disso, nessa parte aqui o Capitão Vor recebe um novo golpe, e é basicamente uma espécie de orbe elétrico. Mas não se preocupa, essa habilidade você também pode destruir, inclusive. É só você dar um disparo, não tem muito segredo. Mas, basicamente, essa é a missão. Assim que você matar ele, nessa fase, depois que você tirar a terceira barra de vida, ele vai ficar imune, vão aparecer algumas torretas ali em volta. Tudo que você tem que fazer é destruir essas pequenas torretas e depois mata ele por definitivo. Assim ele vai simplesmente morrer e dropar o seu arcano. Eu sei que pode parecer um pouco complicado vocês escutando eu explicando cada parte, mas isso aqui na verdade é mais para vocês terem ciência do que de fato acontece. Se você quiser farmar arcano, por exemplo, você não vai levar nem 2 minutos, é claro, dependendo do layout que você tá usando. Eu, por exemplo, consigo a cada 1 minuto, 1 minuto e meio, entro na missão, mato o Vor e extraio da missão tudo isso em menos de 2 minutos.
O Warframe que eu tô usando, e na verdade que eu recomendo pra você fazer isso aqui muito rápido, é a Titânia, pra novidade de 0 pessoas. Mas calma, se você não tem a Titânia, não tem problema, você pode usar um Volt, que também é rápido, ou se você tiver dificuldade pra ficar vivo, você pode usar um Warframe que só tanque mesmo, não tem problema. Você pode usar o Warframe que você se sentir mais confortável ou que você tenha, desde que você consiga matar o Vor e terminar a missão, não tem problema algum. Na build da Titânia, eu tô usando o Razor Ring, é claro, pra ter mais velocidade, mais cadência, Adaptation com Redirection pra gente ter redução de dano, mais escudo, e Arcane Aegis pra procar aquilo. É claro que a gente também tem mais redução de dano com Aviator, Aerodynamic, e também estamos usando aqui um Preparation. O Preparation eu recomendo bastante, porque você vai entrar na missão já cheio de energia. Tudo que você vai fazer é ativar a quarta habilidade da Titânia, ir até o Vor, matar ele e ir embora. Tudo direto, de uma vez, sem precisar ficar pegando energia de outras formas. Enfim, a build da Dex Pixia dela, que eu tô usando, é uma build com Enervate, pra gente ter chance crítica, o nosso dano crítico e enfim, é claro, build normal com Expel Greeneer, porque ele é Greeneer, obviamente, corrosivo, porque é a fraqueza dele, e Igneo, beleza? Pra causar um danozinho aí ao longo do tempo, mas basicamente essa build que eu tô utilizando, você também não precisa desses fragmentos aqui, é completamente irrelevante, pelo menos pra esse uso. Enfim, agora que a gente já entendeu como que a gente pode fazer pra ficar farmando o arcano feito maluco, vamos entender mais ou menos como que a gente faz pra conseguir esses glifos específicos dessa missão. Lembrando que se você quiser pegar esses glifos, o Vor ele vai ficar muito mais forte. Isso porque a gente tem que ativar essa mecânica do glifo, e ativando essa mecânica num terminal próximo à porta, ele fica muito mais forte. Não é pouco, meus amigos, é muito mais forte. Enfim, quando você entra na missão, você vai seguindo o caminho normalmente. Durante o caminho, você acha alguns ícones, por exemplo, que você colocaria no terminal, mas você não precisa procurar eles, porque a senha do terminal vai ser sempre a mesma. Então, só ignore, certo? Vá direto pro terminal. Mas, assim que você chegar na porta do Capitão Vor, da sala dele, não entra. Logo à esquerda, bem num buraquinho, num cantinho, tem um terminal. E a senha, como eu disse, é sempre a mesma. Vai estar aparecendo na tela pra vocês de alguma forma, mas enfim, toda vez que você quiser ativar esse desafio, você vai colocar essa senha aí e pronto. Aí, em seguida, quando você entra na sala do Capitão Vor, ele vai estar muito mais forte e com o desafio do glifo ativo. Enfim, eu não vou me prolongar demais aqui porque não tem necessidade. Ele vai funcionar da mesma forma, as mesmas etapas, os mesmos ataques. O que vai mudar aqui é que esse Mocorongo é muito mais forte, tanto no quesito causar dano, tanto no quesito tancar o seu dano. Ele te mata mais rápido, ele tanca muito mais, ele é bem mais chato. Mas calma, tem uma fórmula de bolo que você pode usar em qualquer um desses 6 Warframes aqui, que fazem com que você fique basicamente muito tanque, mas muito mesmo. Então é muito tranquilo de fazer esse desafio, na verdade ele é bem mais fácil que os outros que já tem no jogo. A fórmula de bolo que a gente vai seguir é muito simples. O que a gente vai fazer aqui é primeiro focar em escudos, tanto em quantidade quanto em regeneração. Como, por exemplo, a gente vai utilizar Primed Redirection, Vigilante Vigor e Fast Deflection. Assim a gente tem mais quantidade de escudo, mais recarga de escudo e menos delay na regeneração do escudo. Junto disso, Rolling Guard, se os seus escudos se esgotarem e você não tiver nada que force a regeneração, como o Arcane Aegis, por exemplo, vai ser muito útil isso daqui. E junto disso, é claro, Adaptation para reduzir o dano que a gente toma, junto de Aerodynamic e Aviator. Esses dois aqui não chegam a ser extremamente obrigatórios, mas como por exemplo na segunda fase a gente vai estar sempre em movimento, pulando de um lado para o outro, é legal você usar isso daqui para você tomar menos dano. Tomando menos dano, você perde menos escudo, enfim, deu para entender o raciocínio. E junto disso, é claro, eu tô usando Energy Nexus para a gente poder ali ter energia o tempo todo e às vezes conseguir ligar alguma habilidade. Se você não ficar sendo nulificado o tempo todo, você consegue, por exemplo, usar Roar. Não é obrigatório, mas se você conseguir utilizar, dá uma boa ajuda. Enfim, como eu tô usando Roar, eu tô usando Continuity. Se você puder usar o Prime, melhor ainda, eu não tenho espaço. Mas, se você não for usar nenhuma habilidade, Continuity não vai fazer diferença, e junto disso também Prime Sure Footage. Principalmente se você for jogar com alguma arma que dê muito dano em área, como a Laetun. Se você der um disparo muito próximo de você, você cambaleia. Então Prime Sure Footage aqui é bem interessante, tá? Enfim, também não é obrigatório, mas eu recomendaria. Junto disso, é claro, esse arcano aqui, ele é completamente opcional, mas como a gente não tem nada mais pra colocar pra ficar vivo, Arcane Precision, pra gente poder usar uma secundária e quando a gente dar headshot, a gente conseguir mais 300% de dano base, o que também dá uma ótima ajuda aí. Em resumo, você vai fazer essa build aqui em todo mundo, em todos os 6 Warframes. Mesmo ele tendo redução de dano, já como por exemplo a Citrine, você não vai poder levar em consideração que você sempre pode usar as habilidades do Warframe, porque você não pode usar.
Para mais uma camada de sobrevivência, eu recomendo fortemente aqui com que vocês usem Vazarin. Vai por mim, vai ser muito importante. Eu já expliquei várias vezes o porquê que eu uso ela aqui, mas enfim, abrindo aqui o foco de escola, a gente tem aqui a primeira habilidade do Tenno, Guardian Shell, que faz com que quando você usa ela, você crie uma pequena barreira na sua frente. Lembrando que essa barreira segue a sua mira, então as suas costas estão completamente vulneráveis. E quando esse escudo da Guardian Shell se quebra, sim, você quer que ele se quebre, então você vai olhar sempre para onde o disparo tá vindo para ele se quebrar obrigatoriamente. Você também ativa Guardian Break, que é o que de fato vai fazer muita diferença aqui. Guardian Break, ela simplesmente reduz ainda mais o delay de recarga do escudo e aumenta ainda mais a taxa, forçando mais uma camada de sobrevivência, inclusive facilitando com que você proque ali o Aegis Arcane, que basicamente vai estar sempre tendo chance de ser ativa, porque você sempre tem escudo. E junto disso aqui, Protective Sling, para você ficar imune quando você usa a Void Sling no seu Warframe. Então, se der merda, você pode usar Rolling Guard, Protective Sling, você tem um tempão aí de invulnerabilidade e tá resolvido. Pra matar o Vor, eu tô usando a Dual Toxocyst com aspecto encarnado. Calma que você não necessariamente precisa dela, eu vi muita gente jogando com a Laetun, por exemplo, também é muito boa no Vor, mas eu preferi a Dual Toxocyst só porque eu tô curtindo mais jogar com ela atualmente. Enfim, aqui no aspecto encarnado dela tem uma coisa muito interessante, na segunda evolução, que essa evolução basicamente faz com que a gente cause mais dano de acordo com a quantidade de efeito que tem no alvo. Então, basicamente, como a gente não consegue ficar procando galvanizado lá, como o Galvanized Shot, pelo menos não o tempo todo, bom, eu tô usando essa evolução aqui, que é a melhor. Mas enfim, tem essas outras aqui, não vou entrar muito em mérito, bem tranquilas, e a build que eu tô utilizando aqui é simples. Grineer, Elementalist, porque eu também tô causando dano, com Heated Charge, um dano ígneo no inimigo junto do corrosivo, Enervate com dano crítico, enfim. Como eu disse, a gente não consegue ficar estacando galvanizado o tempo todo, mas mesmo assim eu tô usando Galvanized Diffusion. A diferença pro Galvanized Diffusion pro normal é de 10% só, então eu deixei o Galvanized, porque aí se a gente mata aqueles esmos, a gente tem tiro múltiplo e adianta pelo menos aquela parte da segunda fase de dano. Mas também, se você quiser deixar o mod normal, não tem problema. Dentre tantos testes que eu fiz pra saber o que funciona melhor aqui, realmente não teve como fugir disso. Eu sei que é repetitivo ficar usando escudo e regeneração de escudo, mas, bom, é o que funciona. Então, depois que eu comecei a usar essa configuração aqui, eu, não ironicamente, fiz tudo de primeira, inclusive com o Limbo, que é o personagem mais frágil de todos aqui. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e é nóis!